A cobertura do 4G está avançando rapidamente. Eu sou Renato Cruz, do InovaJor, e converso com Leonardo Capdeville, que é vice-presidente de tecnologia da TIM Brasil. Leonardo, como está o avanço da rede 4G da TIM? Renato, a gente está bastante otimista com os fechamentos desse ano. Desde julho a gente superou 2.000 cidades cobertas com a rede 4G no Brasil. Isso, na verdade, foi uma antecipação da nossa meta. E o que nós estamos vendo é que não só a gente está conseguindo ampliar o número de cidades 4G, mas também a gente está ampliando de forma significativa a cobertura nas cidades onde a gente já cobria. E o principal avanço nesse tópico, da aumento da cobertura na cidade, é o uso da frequência de 700 MHz. Essa frequência de 700 MHz era aquela frequência usada pela TV analógica, que está sendo desligada em várias cidades do Brasil. O que isso melhora a cobertura aí do serviço de dados no celular? Exatamente, era a frequência que era usada para a TV analógica. Hoje a gente já está com praticamente toda a parte do Centro-Oeste, Norte, Nordeste liberado. E a grande diferença que essa frequência tem em comparação às anteriores é que o alcance de cobertura é muito maior. Então eu vou dar um exemplo. Brasília a gente cobria com uma frequência de 2.600 MHz. E com essa cobertura a gente tinha em torno de 60% da área de Brasília indoor, dentro das casas, coberta. Depois a gente evoluiu para o 1.800. Aí essa cobertura de 60% foi a 70% da área. Com o advento dos 700 MHz, essa cobertura foi para 98% de toda a área de Brasília. E aí um fato interessante é que a partir do momento em que a gente ativou essa rede, o tráfego 4G praticamente duplicou em menos de um mês, porque a cobertura conseguiu penetrar em áreas onde antes ela não chegava. E quando o uso dessa frequência vai chegar a São Paulo e Rio de Janeiro? Em São Paulo e Rio, de acordo com o cronograma de liberação, está previsto chegar no segundo semestre de 2018. Até lá, o que nós estamos fazendo é intensificando o uso da frequência de 1.800 MHz, que também é uma exclusividade que a TIM começou de forma inovativa aqui no Brasil, porque essa era uma frequência que era usada para o serviço 2G. E aí a gente passou a utilizar ela também no serviço 4G. Então hoje, Rio e São Paulo já são atendidos com a frequência de 2.600, com a frequência de 1.800, e a partir de 2018 vai também ter a cobertura da frequência de 700. E vocês lançaram um serviço novo que é voz sobre LTE, voz sobre 4G, né? O que muda com isso? Exato. A voz sobre 4G, ou VoLTE, na verdade é a voz em alta definição, é a voz em HD. O que muda é que quando o usuário está usando o serviço 4G, normalmente ele usa para dados. Quando ele faz uma conexão de voz, ele vai para a rede 3G. A partir do momento em que a TIM lança o serviço da voz sobre o 4G em HD, além dela ter uma definição muito melhor da qualidade do áudio, o telefone não precisa ficar mudando entre duas redes. Com isso, você tem dois outros benefícios. Você melhora a duração da sua bateria e, além disso, a conexão de uma chamada de voz, que normalmente é de 8 segundos, no caso do voz sobre LTE, cai para 2, 3 segundos. Então, do ponto de vista do usuário, a percepção da melhoria de qualidade é muito boa. E aqui no Futurecom tem muita gente falando sobre 5G. O que você pensa a respeito dessa tecnologia que ainda não está disponível aí no mercado? O 5G vai chegar. Possivelmente aí alguns divergem, mas se comenta entre 2021 e 2022. O que é importante é a gente preparar as redes para o 5G. Eu vou dar um número que é interessante. Recente relatório de um banco chamado UBS divulgou que em Nova York, para você ter a cobertura 5G igual a do 4G, seria necessário implantar 500 vezes mais antenas. Isso aqui no Brasil vai ser um desafio danado, ou seja, nós precisamos aumentar o número de antenas, não só para ficar pronto para o 5G, mas também para melhorar a experiência hoje do 4G. Então, quando a gente olha o futuro do 5G, vamos dizer, eu tenho 3 pilares. Eu vou precisar de mais espectro, eu vou precisar de muito mais antenas e eu vou precisar de mais fibra ótica. Então, a nossa preocupação agora é começar a preparar o investimento para ir nesse caminho. Mas o 4G, sem sombra de dúvida, tem ainda uma longa vida pela frente e ele dá para o usuário uma experiência muito melhor
do que as tecnologias anteriores. E isso quer dizer que quando o 5G for lançado, mesmo assim a cobertura dele deve ser bastante limitada. Possivelmente no início do 5G, sim. Assim como foi do 4G. Mas se a gente for observar como é que o 4G evoluiu, vamos pegar o nosso caso da TIM, que somos líderes de cobertura 4G no Brasil, agora com a nova frequência dos 700 MHz, em um ano, no ano agora de 2017, a gente vai terminar com mais de 1.000 cidades cobertas com 700 MHz. O que significa mais 1.000 cidades com a voz sobre 4G. A única exceção que tem nesse cenário é Rio e São Paulo, onde a gente já lançou a voz sobre o 4G, mesmo sem ter os 700 MHz. Então o fato é que quando o mercado cria as condições de ter terminais para poder fazer a nova tecnologia, rapidamente as operadoras avançam na cobertura. Eu conversei com o Leonardo Capdeville, da TIM Brasil. Eu sou o Renato Cruz, do Inovajor, num projeto de cobertura do evento Futurecom, em parceria com a ANEC. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado a você, Renato. Um prazer.